Boa tarde, meus queridos alunos. Eu sou Miguel Pedro. Essa é a segunda tentativa de gravar esse vídeo, porque esse conteúdo ele é um pouco complexo, tá bom? Além de complexo, eu também tenho que desacelerar um pouco o meu ritmo nessa aula, tá? Eu não posso falar as coisas muito rápido e tentar fazer esse vídeo curto, porque pode acontecer de você não entender muito bem. Então, com calma, por favor, tente assistir esse vídeo sem dormir, tá bom? É... Tá, vamos lá. O que que tá rolando aqui? Primeiro, eu criei um novo arquivo, tá? Eu chamei de home. Nesse arquivo eu coloquei o título e também importei o CSS que se chama flex.css que está aqui. Além disso, a gente tem um body. Dentro do body a gente tem esse main que tem a classe flexbox e dentro da main eu possuo três quadradinhos. Esses quadradinhos, quer dizer, eu possuo três divs que são quadrados. E eles não possuem nenhum texto, nenhum nada dentro deles. Eles só têm uma cor e um fundo. Como você pode ver aqui, ó, o div azul. Ele é um quadrado, é azul, o div red é a mesma coisa e o purple também. O meu body tem uma cor e a main também tem uma cor e um certo tamanho. Isso tudo fica mais ou menos assim, certo? Aqui, com essa cor meio bege é o body. Essa cor verde, sei lá que cor é essa, é a main. E os nossos três quadradinhos. Bom, vamos lá. Para começar essa aula, eu tenho que explicar o que que o Flexbox faz. Ele basicamente, ele organiza o nosso site. Ou seja, se eu quero que esses três bloquinhos venham para o final da página aqui, ó, você vai utilizar o Flexbox para isso, certo? E é isso que a gente vai tentar aprender hoje, tá bom? É, Só um pequeno aviso, esse conteúdo ele é sim difícil, tá? Não é fácil também de explicar esse conteúdo. Então, caso minha explicação não fique tão boa ou você não entenda nada do que eu estou falando, não se preocupe em assistir de novo esse vídeo, tá bom? E minha recomendação é replique esses códigos e testem vocês também, tá beleza? Inclusive, eu mesmo tive bastante dificuldade para aprender esse conteúdo, tá? Então, dito isso, não se cobre tanto agora no começo. Assiste de novo esse vídeo e faça uns testes, tá bom? Que assim eu acho que você vai se dar melhor, tá? Enfim, chega de enrolação, vamos ver logo o que que é esse, esse Flex Direction, ou melhor, o que é o Flexbox. Bom, ah, com o nosso comando Flex Direction, a gente possui duas possibilidades. Ou um dos nossos três bloquinhos estão organizados em linha, que é o jeito que eles estão agora, ou eles estão organizados em colunas, certo? Toda vez que eu estou fazendo uma alteração, eu estou apertando Ctrl S para salvar e acontecer logo a atualização, tá bom? Esse comando display, ele sempre vai ser flex, tá? Não se preocupe com isso. O que importa é o que vai vir depois. Bom, beleza. O flex direction, ele só tem esses dois comandos, ou é coluna ou é linha. Com isso, a gente não tem tantas possibilidades, né? Durante a aula, eu vou fazer um desenho acompanhando as nossas possibilidades no nosso site. Então, no momento, a gente tem as possibilidades de colocar os quadradinhos em linha ou os quadradinhos assim em coluna. E essas duas possibilidades não ajudam muito, né? Porque a gente tem uma zona morta no nosso site que a gente não consegue alcançar ainda, certo? Isso tudo aqui a gente não consegue só com esses dois comandos, certo? Novamente, esse aqui está em coluna e aqui em linha, tá bom? Para isso, para a gente melhorar esse nosso alcance, a gente tem um novo comando que se chama Justifying Content. E o Justifying Content, ele faz todas essas alterações aqui, que eu baixei uma imagem. Não se assuste, você vai entender. Basicamente, quando a gente tem esses três bloquinhos, eita,
em linha, quais são as possibilidades para o nosso Justify Content? A gente pode centralizar os três bloquinhos com o comando center. A gente pode colocar os três no final ou os três no começo, que, detalhe, era o jeito que estava. Também tem um comando para colocar eles aqui no começo, tá? Só que por padrão, ele já vem com o Flex Start, certo? A gente tem essa opção do Space Around e aqui a gente tem três tipos diferentes de Space. A diferença entre eles são o Space Around, ele dá um espaço aqui e aqui igual, tá? E no meio você pode ver que aqui é bem maior, certo? O Space Between, ele cola os dois na ponta e organiza o que tiver aqui no meio. E o Space Evenly, como o nome já diz, todos esses espaços são iguais, certo? Então, vamos testar isso aqui só para ver se é verdade. Vai que vocês não acreditam em mim. Aqui, vamos alterar o Justify Content. Vou colocar ele no centro. Center. Ctrl S, salvou e foi para o centro. Agora um Flex End, eles vão os três para o final. E todas aquelas outras possibilidades também são possíveis. Flex Start, que é do jeito que já vem, né? O Space Around. Repare no mesmo espaço aqui e no meio um pouco maior, né? Agora tem o outro Space Between, que cola os dois na ponta, né? E também o Space Evenly, certo? Agora, com esses três comandos, como que fica o nosso Paint aqui? Basicamente, a gente agora está conseguindo mexer em tudo isso aqui, nessa região. E adivinha o que acontece quando eu mudo de linha para coluna? Tenta adivinhar. Obviamente, todos esses comandos também funcionam aqui para a coluna. Então vamos lá, vou colocar um flex start com o column e a gente tem o padrão, que é o que a gente já viu. Se eu colocar um flex end, esses três bloquinhos vão para o final e agora a gente está mexendo horizontal, verticalmente, tá? Confundi. Colocar um center, vamos testar todos. Center. Agora um space around. Repare nos dois espacinhos iguais. E agora o space between. Colou os dois. Enfim, tudo, só que agora vertical. Space evenly coloca tudo igual, certo? Agora vamos atualizar novamente esse nosso desenho. Agora a gente está conseguindo fazer tudo isso aqui, não é mesmo? Bom, aqui já é um bom momento para você fazer uma pausa e refletir se você conseguiu entender tudo o que está acontecendo. Acredito que não esteja tão complicado ainda, não é mesmo? Porém, se você não entendeu, eu recomendo que você já volte o vídeo daqui mesmo, tá? Porque começa a piorar um pouco, tá? Mas calma, calma, não é tão difícil assim também, né? Tô colocando muito medo em vocês. Beleza, já entendemos então que o nosso Justify Content, de acordo com o nosso Flex Direction, ele faz algumas alterações, né? Ou seja, se o nosso Flex Direction estiver em linha, o nosso Justify Content também vai alterar as coisas em linha, certo? Foi isso que a gente acabou de testar. Então, quando o nosso código, o nosso Flex Direction está em linha, o Space, o Justify Content, ele só vai fazer alterações em linha, tá bom? A gente nunca vai chegar lá no final do site, né? E agora repare em um novo problema. Por quê? Com essas várias funções que a gente aprendeu, ainda assim a gente tem toda essa zona morta no site onde eu não consigo acessar. Eu não consigo colocar os quadradinhos aqui, cara. E aí que vem mais um comando que agora fica mais chato ainda.
mas eu espero que você entenda com a minha explicação. Vamos lá. Eu tenho aqui o nosso Justify Content no centro. Beleza. Como que eu faço agora, sendo que o nosso Justify Content ele só vai mexer na linha e o nosso Flex Direction está em linha. Porém, eu quero que esses três blocos desçam verticalmente para baixo. O comando que pode fazer isso para a gente se chama Align Items. E o que ele faz? Ele é o comando contrário do nosso Flex Direction. Ou seja, se aqui está em linha, o Align Items vai ser coluna. Então, eu vou colocar aqui o comando FlexEnd. Inclusive, são os mesmos comandos, tá? Tanto para o Justify Content e para o Align Items, eles possuem os mesmos. É Center, FlexEnd, FlexStart, tá? Vamos colocar o FlexEnd só para ver o que acontece. Incrível, né? Bom, agora a gente consegue alterar de muitas maneiras. Apesar de estar em linha, eu consigo alterar verticalmente os nossos três quadradinhos por causa do Align Items, tá? Então vamos testar todos os comandos. Esse foi o FlexEnd, né? Vou colocar o FlexStart, que é o que já estava, né? Repare que se eu tirar isso daqui, não muda nada, né? O FlexStart ele já é assim. Vamos testar aqui o Center. Agora está todo mundo centralizado. E percebam que esses outros três comandos, Space Around, Space Between e Space Evenly, já não faz tanto sentido, né? Porque não tem muito como eu aplicar esses três dessa forma aqui. Entenderam? Eu sei que é um pouco confuso, mas vamos tentar resumir. Se o nosso Flex Direction estiver em linha, o nosso Justify Content também é linha, né? Os nossos quadradinhos vão ficar organizados horizontal, né? E o nosso Align Items vai ser o contrário. Ele vai ser column, tá bom? Por isso que eles estão em linha, porém no final do site. Entende? Agora eles estão em linha, porém no meio do site. Percebe? Vamos fazer os testes agora, só que com o column, para ver quais são as possibilidades. Deixa eu colocar aqui o Flex Start, que é o que vem. Vamos mudar aqui, ó, column. Eita. Column. Flex Start, beleza? Isso aqui já é padrão. E agora vamos colocar o Align Items. Tente prever o que o Align Items com o centro vai fazer nesse seguinte cenário aqui. Vamos lá. O Flex Direction está na coluna e o Justify Content também está em coluna. Se eu colocar um Align Item Center, ele vai ser linha, ou seja, nessa, nessa direção aqui, certo? Então, basicamente, esses três bloquinhos vão vir para o meio e vão ficar assim, ó. Vou dar um Ctrl S e agora a gente consegue visualizar. Eles vão em linha para o lado. Agora, eles vão em linha para o final, certo? E essas são as três possibilidades, né? Ou é no começo, ou é no meio, ou é no fim. Agora vamos alterar o Flex Start e vamos colocar um Flex End, certo? E aqui, centro. Tente prever o que vai acontecer. Ó, o nosso Flex Direction está em column, Justify Content no final. O Align Items vai fazer o quê? Centralizar eles, no caso, colocar eles aqui, certo? Sempre em linha, ou melhor, sempre o contrário do Flex Direction, certo? E agora é só brincar com os comandos e tentar adivinhar ou prever o que vai acontecer, tá bom? Novamente, não é um assunto fácil, tá? Assista esse vídeo novamente e tente entender melhor, porque não é impossível também. E, além disso, tem um site bem famoso que se chama Frog Flexbox, onde a gente pode
brincar com o Flex Direction de uma maneira diferente, tá bom? O- a, a ideia do site é basicamente colocar o nosso sapinho ali, ó, na casa dele. Ó, ele tava assim, né? Tava assim, pronto. Flex End, quando tá em linha, ele vai pro final, aí acabou, próximo. Enfim, tentem brincar um pouco nesse site que também ajuda, tá? Também ajuda. Legal? Pessoal, essa foi a aula de hoje. Novamente, tô sendo repetitivo, mas não é um assunto fácil. Eu sei que eu tô sendo repetitivo. Minha recomendação: crie o mesmo cenário e vai brincando com esses três comandos. Beleza? Acredito que seja isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.